Nosso primeiro SouzoCast de 2021. Estamos aqui para, de forma descontraída, falar um pouco da palavra de Deus. Vamos começar com tudo aqui. Qual é o tema desta noite, Lucas? Nós vamos falar qual a importância da imersão da igreja nas mídias sociais. Deus tem sido tão bom com a gente que eu olho para trás há uns 5, 6 anos, a gente nunca imaginou que a gente estaria vivendo esse momento atípico tanto de 2020 como 2021 por conta do vírus. E também não imaginei que Jesus, digamos que ele daria a volta nisso tudo e usaria isso a favor dele, para que nós tirássemos coisas proveitosas. Então, já começa nessa noite, como você disse, com um sentimento de gratidão mesmo. E entender um pouco melhor de realmente tudo isso que nós estamos fazendo. E isso só é tudo possível através, hoje nós vamos falar de redes sociais. Está sendo possível por quê? Porque nós estamos aqui e você está do outro lado nos vendo. E nós queremos falar a importância de tudo isso. Mas e aí? Quando eu falo de redes sociais... Quando eu falo de redes sociais, eu falo sobre tecnologia. Não é nada mais do que realmente a tecnologia. Ela busca o quê? Ela busca entender algo dos seres humanos. Todo o andamento da vida, da trajetória, das histórias, a gente vê a tecnologia se desenvolvendo. E é isso que nós vamos falar para que você entenda um pouco mais. Estender o quê? A comunicação. Verdade. Através do quê? De palavras, de imagens, de voz e assim por diante, para a gente poder entender. Só que algo é interessante, essa tecnologia ela vem com algo bom, mas também com algo ruim. Cheguei a arrepiar. É aí que nós temos que ter todos os cuidados e ter realmente um conhecimento e discernimento para entender tudo isso das redes sociais. E nós vamos andando realmente com isso. A tecnologia não é sempre ganho. Não adianta a gente ter essa mentalidade que a tecnologia sempre vai ser algo que nós ganhamos. Quando há algo novo, nós perdemos algumas coisas também. Por quê? Quando você cria algo novo, algo que foi criado lá atrás, ele fica para trás para que algo novo entre no lugar. E é isso que nós queremos entender um pouco mais. Deus nos criou. É aí que eu quero falar para você que está aí nesta noite, nos vendo através das redes sociais. Deus nos criou lá em Gênesis. Quando você abre a Bíblia, eu já vejo esse maravilhoso Deus preparando tudo. Lucas, Deus não me criou, não criou você, nem Adão, nem Eva, para ficar lá no Jardim do Éden toda a vida dele. Uau. Não, ele não criou. E eu já pensei que sim, que era para ficar lá, tipo falar, o Éden é o lugar bom. Não, exatamente. Deus, ele já sabe de todas as coisas. Ele não criou nem eu, nem você, nem Adão, nem Eva para ficar pelados, andando para lá e para cá, só comendo frutos e tá bom? Não. Ele já imaginou algo mais grandioso para nós. Ele imaginou o quê? Quando nós chegássemos em Apocalipse, nós estivéssemos numa cidade gloriosa. Mas como isso é possível? Através de exatamente isso, das tecnologias e dos avanços, dos desenvolvimentos de tudo isso. Olha que legal. Quando a gente fala que na palavra de Deus nós encontramos, falando sobre redes sociais, as pessoas se assustam. Mas a realidade é isso. Hã? A Bíblia é tão antiga, eu quero ver como é que você vai trazer isso aí. Então vamos lá, que você vai ver hoje como é maravilhoso. A gente estudando a Bíblia, essa essência da palavra de Deus, para que traga esse conhecimento para nós é muito importante. E é isso que Deus fez. A ideia de Deus é que conforme o tempo ia passando, o homem ia se desenvolvendo, ele ia trazendo novas tecnologias, novas coisas, para que o quê? Para que seja usado para a salvação da humanidade. Ué, Virmes, como assim? Como que você quer dizer como? De que jeito? É aí onde eu quero entrar para você realmente entender o que eu quero dizer nessa noite. Noé. Se nós falarmos de Noé, Noé, tecnologia, o que tem a ver Noé com tecnologia? Água, animal. Exato, mas e aí? Noé, através da arca, ele faz o quê? Ele gera, ele desenvolve, ele constrói algo para que realmente vidas e animais tivesse a salvação. Uau! É interessante isso para a gente poder analisar. Imagina, Deus já preparou Noé, ele ia ser realmente, naquela época, ele foi usado, o instrumento de Deus, para criar a arca, para que desse continuidade para a humanidade. Era algo que era tecnológico,
Era uma maior invenção, não tinha chovido, não tinha nada disso. Nem existia Ele barco, foi né? o cara que inventou. Nem existia, então foi algo novo, já peguei. Exatamente. Só que aí onde que, infelizmente, é aí onde vem tudo. É onde que acontece tudo. Se isso iria acontecer isso, o desenvolvimento, a tecnologia, o ser humano só seria bem diferente por causa da queda. Se não tivesse ouvido a queda, tudo seria diferente. A tecnologia ela sempre existiu, sempre veio para trazer algo bom. Só que por questão da queda, muda tudo esse pensamento da tecnologia e da humanidade. Por quê? Porque o homem, agora ele gera a tecnologia, ele gera tudo isso para fins, para bem dele, e com isso traz algo ruim. Por quê? Ele, através da mídia, através das redes sociais, ele começou a fazer algo pecaminoso. Para ele mesmo. Que ele começou a usar as redes, ele começou a usar as coisas que era realmente para ser usado no reino de Deus, para trazer fins para eles, para poder algo para ele. O que ele fez com tudo isso? Para criar armas, para criar outras coisas, tecnologias, para que não seja realmente para Deus, para as pessoas, mas sim para destruir as pessoas. Aí onde que a gente preocupa muito com isso, porque as pessoas acham que usar a tecnologia não é de Deus. Mas aí que eu quero que você entenda que as coisas é feito para Deus e tudo é para Ele, mas de forma, por questão da queda, Lucas, que aconteceu, por questão do pecado, que trouxe uma visão errada de tudo aquilo que Deus criou e planejou desde o início. Caraca. Você entende como a gente muitas vezes olha para uma situação, não tem um certo conhecimento e já imagina que aquilo é errado. Mas na verdade, né? Que é ruim. A gente já julga por, tipo assim, a gente já pega a totalidade e fala, isso aí não é muito bom, não, isso é algo ruim, isso aí vai matar. Igual na época que, tipo, falava, crente não pode assistir televisão. Lógico, tinha coisas que não eram agradáveis, que passavam ali, mas, por outro lado, também passavam outros programas que traziam benefício para as pessoas, né? Exatamente. Só que aí onde que acontece? Mas mesmo assim, Deus, ele pega essa tecnologia, ele traz para ele, para a honra e glória dele. Ele usa tudo isso, foi algo que o homem criou, a tecnologia, o desenvolvimento, mas Deus ele continua pegando tudo isso para realmente fazer a mudança. É isso que nós temos que entender, que Deus ele não parou de usar a tecnologia, o desenvolvimento, para que realmente ele fizesse o propósito que realmente ele quer fazer. É neste momento, Deus ele não parou de usar a tecnologia e o desenvolvimento com isso. Aí você fala, Vimos, como assim? Como assim? Como que Deus não parou de usar a tecnologia? Eu posso falar para você muitas e muitas situações, mas uma das situações que eu posso falar para você, antes de tudo, eu quero dizer algo para você, Lucas. Existe, nós vamos encontrar em Gênesis também, capítulo 4, onde tinha Lameque. Lameque teve 3 filhos. Homens ímpios, homens que não estavam nem aí para Deus, mas foi homens essenciais para a história. Aí você me pergunta, por quê? Eu já ia falar, por que esses caras aí que nem estavam nem aí para o que Deus falava, esses caras, agora eu quero saber. É aí que tá. A questão, a Bíblia relata para mim, para você, para todos nós, que nós vamos estudar a Bíblia em Gênesis capítulo 4, a partir do 19, fala de Lameque. Lameque teve suas esposas e seus filhos. Aí onde que vamos ler? Realmente isso aí. E os filhos deles foi o pai dos que habitam em tendas. Então foi os primeiros que começou a ter, a construir, a tudo aquilo, a ter tendas, a rebanhos e tudo mais. Um dos filhos dele também foi o que fez, sabe o quê? A harpa, a flauta. Então foi o primeiro que fez tudo de isso. Música. Imagina aí, Lucas. Cara ímpios que usa agora para fazer as coisas, a tecnologia ser desenvolvida. E aí tem um outro filho ainda, que ele criou o quê? Ele foi o cara que criou a questão das ferragens, das obras, de tudo isso. Mas aí a gente vai analisar tudo isso como assim? E como hoje nós vemos tudo isso sendo usado na casa de Deus. Eu posso te dar alguns exemplos. Vamos lá. Abraão. O início de Abraão é o quê? Cuidar do rebanho. Nós vemos Abraão cuidando do rebanho. Mas antes, quem que começou tudo isso? Os filhos de Lameque. Homens ímpios, mas agora homens de Deus usando isso. E mais, vamos mais adiante para você entender. Davi pega um instrumento de harpa, Lucas. Instrumento de harpa, de flauta, e começa a trazer para onde? Para o meio dos cultos.
Cara, eu fiquei louco quando eu comecei a estudar tudo isso, a palavra de Deus. E Davi, ele pega e começa a tocar isso e trazer para o culto. Nós vamos dar vários exemplos. Foi um homem que foi essencial para a história. Mas e aí? Se nós não usássemos isso para o reino de Deus? Abraão, Davi, ele começou a usar tudo isso para o reino de Deus. Então é isso que nós temos que entender, a importância hoje da tecnologia, do desenvolvimento, para que tudo isso seja feito para a honra e glória do Senhor. Que na maioria das vezes não foram, homens realmente assim levantados, homens que adoravam a Deus, por assim dizer, que fizeram. Igual, eram caras ímpios, que estavam longe de Deus, que não estava nem aí para Deus, que criou essas coisas, que foi uma reviravolta. Engraçado que eu parei para pensar aqui que a Bíblia fala que no céu os anjos, eles, esses instrumentos, você falou, alguns instrumentos desses, eles estão com anjos tocando no céu. Então você fala, copiou daqui, ou daqui copiou de lá, para quem vai primeiro, você entendeu? Como o Vimerson falou aí, acho que já no começo, o que acontece? As coisas, eu acho que todo mundo já ouviu aquela frase bem assim, tudo demais é ruim. Já entendeu? Tudo demais é ruim. Eu acredito assim, que muitas coisas, elas podem trazer benefícios para as nossas vidas e podem trazer malefícios. Imaginei, você tá com dor de cabeça. Aí você vai e toma um comprimido de dipirona, viu, meu? Sua dor de cabeça passa. Mas se você tomar uma cartela de dipirona, isso vai passar essa dor de cabeça, mas vai trazer um problema ainda maior. Você pode ter uma intoxicação, você pode parar no hospital, misericórdia, você pode até morrer. Ou seja, as redes sociais, as mídias sociais, ela é sim benéfica para as nossas vidas. Então, ela pode trazer para a vida do cristão, para o jovem, 50% de coisas positivas. Com certeza. Mas como eu disse que pode ser ruim ou bom, como o Vimerson disse que as coisas elas podem trazer malefício ou benefício, então ela tem 50% de chance de tirar aquela pessoa do foco. Ou seja, as redes sociais, ela sim, ela traz benefícios para a vida da gente, mas o benefício ele tem que vir atrelado a um discernimento, de entendimento. A definição de tecnologia, qual foi mesmo? São os estudos das técnicas. Estudos das técnicas, ou seja, você tem que não ser só um entusiasta de baixar sua rede social, não, mas fazer aquela pergunta que você, jovem missionário, que eu sei que Jesus te enviou como missionário, pra que isso? Pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou entrar nesse meio social? Ou seja, ele sim traz benefícios para a sua vida, mas ele também pode trazer malefícios. Tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma ponderação, tem que ter um discernimento de por que eu estou entrando ali, o que eu estou indo fazer ali, como eu posso contribuir para o reino ali, porque o nosso foco é esse aqui. Exatamente. A gente falar como que a gente pode usar as redes sociais, a tecnologia para o reino de Deus, como o Vimerson falou. A arca foi para quê? Para salvação. Cara, é interessante a gente falar dessa forma, como os tímidos podem usar redes sociais para pregar o evangelho. É interessante que, através do celular, você vê que tem muitos e muitos tímidos fazendo tantas e tantas outras coisas que a gente jamais imaginou. Falar, olha aquele rapaz ou aquela menina que fez algo que a gente nunca imaginou, mas olha nas redes como é que ele está. Ele posta algo hoje, posta algo amanhã, e é exatamente isso. Porque hoje, através da tecnologia, ele pode desenvolver algo por trás das câmeras que possa influenciar muita gente. E isso realmente é interessante. Ele é tímido para ter um contato físico no momento aqui. Eu tô aqui, Lucas também. Nós estamos vendo a expressão facial um do outro. A gente está vendo a reação um do outro. Mas muitas vezes, quando você com o celular, você consegue usar ele de forma para pregar, mandar uma palavra do dia, palavra do dia. Desse jeito, sim, ele pode ser tímido, mas ele está mandando algo e isso vai gerar algo na vida das outras pessoas. Dessa forma, ele está levando a palavra, ministrando a palavra, fazendo o id, mesmo sendo tímido. E aos poucos, Deus vai usando ele, tirando essa timidez para que ele venha crescer mais espiritualmente nas redes sociais. Porque é interessante que através disso, Lucas, antigamente a gente tinha tantas e tantas barreiras, Felipe, tantas e tantas coisas, a gente tinha que ter financeiramente um bom dinheiro ou muitas coisas e pegar viagem para poder levar palavra para fazer isso, mas através das redes. É claro que precisa sim um contato
depois que tudo isso passar, esse problema que estamos vivendo, mas as redes sociais hoje é essencial para levar a atravessar fronteiras, as barreiras, para alcançar pessoas que muitas vezes nós, se saímos daqui andando ou de carro ou qualquer outra coisa, que nós vamos chegar lá tão rápido como a tecnologia chega. A dica é só comece. Deus, ele é maravilhoso, ele pega tudo aquilo que o homem muitas vezes construiu para algo ruim e transforma em algo bom. Aí você fala assim, que jeito? Me fala aí, então, Vimos, o que você está querendo falar para mim nesta noite. E é exatamente isso. Eu vou frisar um ponto aqui. A maior prova do que Deus usa a tecnologia humana, mesmo quando feito com motivos ruins. Você fala assim, qual é ela? Pensa aí, analisa aí, qual é a maior prova, você sabe qual que é? A cruz. Pensou, negão? Pensou aí? A cruz. Analisa pra você ver. A maior prova que Deus pega algo construído para fins ruins e transforma em bênção. Uau, que forma? uau, de que uau, jeito uau. isso? Como eu faço isso? Aí que vem o negócio. É aí pra gente poder entender um pouco mais, Lucas. Deus, ele pega um objeto de morte. Agora, ele pega um objeto que foi criado pra morte, para poder realmente transformar a humanidade. Uau, uau. Criou uns símbolos usados para a morte. Deus faz o quê? Ele hackeou. Já que nós estamos falando de tecnologia, falando de tudo isso, Deus, ele hackeia a cruz, cara. É maravilhoso. Pegou essa daí, Felipe, meu Ele Deus do céu. hackeou a cruz para o quê? Para salvar a humanidade. Uau. Ele pega algo símbolo de morte, algo feito por homem, uma tecnologia naquela época, algo que eles fizeram ali para poder fazer algo tão maravilhoso, que é para trazer vida para mim Ixi, e até para o Google- você. até Deus o- sempre utilizou, né? Sempre utilizou a tecnologia humana para desenvolver da salvação. Você entendeu o que é isso, Lucas? Olha que grandiosidade é isso que nós descobrimos na palavra de Deus. Ele sempre usa, ele sempre vai usar. Mas infelizmente o pecado, ele distorce tudo isso, né? As coisas que vêm de errado, conforme as pessoas lidam com a tecnologia, traz tudo isso ruim. Mas ele criou algo bom. Ele criou algo, a humanidade criou algo ruim e ele pega tudo isso para trazer a salvação. Temos que realmente ter esse cuidado, Lucas. É aí onde que eu quero falar para vocês que estão em casa, que estão nos vendo. Nós temos que ter muito esse cuidado, né? Nós temos que ter discernimento. Nós vamos usar a tecnologia, é uma maravilha de Deus. E isso vai entrar até na questão da pergunta. Nós vamos usar a tecnologia, nós vamos usar tudo isso, mas nós temos que ter discernimento para que realmente isso venha para transformar e mudar a vida das pessoas. Ó, o que você falou a respeito da cruz, tipo, eu nunca tinha parado pra pensar assim. Mas eu imagino assim, tipo assim, o diabo criando, tipo assim, pensando assim, arquitetando algo. Como você falou, muitas vezes o ser humano cria algo com a motivação errada, mas Deus, ele vai e pega aquilo e usa realmente para fins espirituais. Então eu imagino o diabo falando assim, criei a cruz aqui, Jesus, eu vou envergonhar ele. E Deus pega aquilo e transforma no símbolo da salvação da humanidade. Ou seja, foi algo que eu nunca parei pra pensar. E eu vejo assim o quanto que Deus, ele é maravilhoso desde o começo, como eu falei, quando que momentos ruins, momentos difíceis, momentos complicados, Deus, ele pega isso, coloca tudo de cabeça para baixo e fala, quem tá no controle sou eu. Não importa se o mundo tá falando é X ou Y, não. Quem manda aqui sou eu. Você vai ver o apóstolo Paulo falando que nós não temos que nos levantar e tipo, questionar a Deus, mas por que fulano morreu? Mas por que Deus? As decisões são tomadas únicas e exclusivamente por ele. Deus, ele é soberano. Não importa se as pessoas falam, mas tem que ser dessa forma, não tem que ser dessa forma. Não é da forma que nós achamos ou nós pensamos. Eu creio assim mesmo, que tipo assim, Deus, ele tem um plano. Quando ele chega pra Eva e fala bem assim, de você nascerá fulano que pisará na cabeça da serpente. Eu vejo que Deus, ele já arquitetou tudo. Tudo. Então eu vejo que tudo aquilo que Deus, ele coloca a mão e ele inclui nessa linha cronológica, ela ajuda essa linha cronológica a andar até o que ele quer. Mas até aquilo que o mundo, que o homem tenta intervir, criar coisas que tentam atrapalhar, Deus ainda pega aquilo e usa aquilo como benefício e coloca nessa linha e fala, não, tem Então não importa se você acha que você está tentando atrapalhar, não, você está ajudando. Com certeza. Entende? E é exatamente isso. Então, o que nós analisamos com toda essa conversa é que Deus, ele continua pegando as coisas, continua usando a tecnologia. Usando a tecnologia de que forma? Nós não devemos desprezar tudo.
mas nós temos que ter sabedoria, discernimento para usar para meios e coisas boas. Assim como eu disse no início, falando sobre Noé, falando sobre Lameque, Noé foi o homem de Deus, ele criou algo para salvação. E isso, hoje, nós temos que fazer isso. Ter o discernimento, eu posso usar as redes, eu posso usar esse meio para levar a palavra, para fazer tudo, mas eu tenho que ter esse discernimento e esse cuidado de que forma eu estou levando isso, para que isso seja um instrumento, assim como a arca foi, instrumento de salvação, para dar continuidade para a humanidade, para os animais, mas com sabedoria, Lucas, porque eu fazendo desta forma, eu vou alcançar muitas vidas vão ser salvas, curadas e transformadas através dessa tecnologia. Nós estamos passando esse momento, é um momento que nós devemos ter esperança, mas graças ao nosso bom Deus, Ele preparou todo esse momento, a tecnologia, para que realmente a gente alcançasse exatamente nesse momento de pandemia, exatamente no momento do decreto, para alcançar vidas que estão em casa, sentado no sofá, ou não sei em qual outro lugar que você esteja aí, mas ó a maravilha, ao mesmo tempo nós estamos longe, mas ao mesmo tempo tão próximo, e isso é maravilha, é bênção de Deus. Qual seria a estratégia mais viável para que nesse tempo de pandemia as igrejas se aperfeiçoem na utilização das redes sociais? E aí tem um comentário do pessoal dizendo aqui, complementando, falando que já criticamos muito as redes sociais e hoje estamos entendendo o quanto ela tem sido importante em nossas vidas. É interessante isso. Eu creio hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, as pessoas precisam ter esse entendimento. Hoje falando de mim, particularmente, eu entendo que hoje a igreja precisa de um ministério para as redes sociais. Você sabe por quê? Porque trabalhando nessas redes, através das artes que nós fazemos, para divulgação de um culto, para divulgação de algo que vai acontecer, de uma palavra de Deus, tudo isso que nós estamos fazendo hoje, se nós não tivéssemos um certo conhecimento, Felipe para trabalhar no vídeo, você para trabalhar na arte, o outro para trabalhar em algo, para estar dentro, Gutenberg para estar tendo todo o conhecimento para tudo isso, é isso que nós temos que usar. Nós precisamos de mais pessoas conectadas com o momento que nós estamos vivendo hoje, para que isso alcance outras vidas, Lucas. É interessante, hoje nós temos que olhar diferente. Antigamente, um homem cristão, uma mulher que vivia dentro da igreja, ele não poderia ter uma televisão. Misericórdia. E depois de passou o tempo, você viu que ele poderia, sabendo usar de forma correta. O homem não poderia ter um celular, ter um rádio ou ter outra coisa. As coisas foram evoluindo e nós precisamos nos evoluir. Aquilo que você pregou aqui, Lucas, sábado passado, sobre a questão da gravidade. Hoje, se nós não tivermos realmente esse trabalho por trás das mídias, se não tiver homens de Deus, mulheres de Deus, jovens que trabalham através da mídia para alcançar vidas, pregando a palavra nas redes sociais, como nós vamos influenciar essa juventude? Uma juventude que está conectada muitas e muitas horas. E se nós estivermos trabalhando o ministério de redes sociais para trabalhar em artes, para trabalhar em tecnologia, como fazer, como divulgar, como fazer o vídeo, como editar, a gente vamos alcançar mais pessoas nesse momento de pandemia. É algo que nós queremos sim, nós oramos para que tudo isso passe logo, para podermos estar juntos, para poder viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas eu creio também que este momento é algo que Deus preparou para a gente poder aperfeiçoar tudo isso e poder alcançar as vidas também. E eu vejo assim, que muitas vezes a gente tem que ter essa inteligência para a gente não perder terreno. Porque eu conversei antes nos bastidores com o Vime, só tem com o Felipe, porque você parar para pensar, se você abre o seu smartphone, o seu Smart TV, você tem a opção de entrar no seu Facebook para assistir uma live, para assistir o seu Netflix, para, sei lá, ver mensagem no Twitter, no WhatsApp, no Instagram. Ou seja, o mundo, nós temos que entender que nós estamos em uma nova era, essa era da tecnologia, dessa mídia social. E a igreja, ela tem que ser inteligente ao ponto de nós entendermos que esse meio social, que essa mídia social, ela é uma parte do campo missionário. Assim como as pessoas elas estão lá no Camboja, as pessoas estão, sei lá, numa tribo bem isolada, lá na Amazônia, não sei. Da mesma forma que ali tem pessoas que precisam ser evangelizadas, que precisam consumir um conteúdo de Deus, nesse meio existe uma gama enorme. E sendo mais específico, uma gama enorme de jovens e adolescentes. Ou seja, eu não estou falando, gente, que nós vamos mudar a palavra de Deus para se adequar. Não, a palavra de Deus ela não muda, mas nós temos que usar essa inteligência que Deus colocou em Noé, para Noé ele ter uma leitura do tempo e falar, eu tenho que ir contra a maré.
eu tenho que ir contra a maré, eu tenho que criar. Ou seja, eu não falo somente de uma igreja competindo com tanto entretenimento, mas eu falo de uma igreja como uma potência. De você sentar e você falar bem assim, acho que eu vou assistir uma live do Culto Souza. Da gente ser a primeira coisa deles pensarem, ou qualquer outra igreja. Vou ver uma arte, vou ver uma enquete, vou ver aqui. Então eu falo o que eu falei no culto passado. Chegou o momento de nós termos youtubers cristãos, de nós termos músicos cristãos com músicas ali no Spotify. Não só músicas para a liturgia do culto, mas música para você ouvir no seu dia a dia, para você ir malhar, para você correr. Então, nós temos que entender o momento que nós estamos, entendeu? Então, tem que ser o momento da igreja, ela lutar com as ferramentas certas, a espada certa. Então, no YouTube, youtubers, digitais influencers ali no Instagram, no Facebook, ou Twitter, qualquer rede social, nós temos que ser uma igreja de relevância. E quando você falou, meu coração arde muito quando você fala sobre o ministério de mídia social. Então, complementando aquilo que o jovem pode fazer, cara, comece. Fala, se você sente que o seu chamado é esse, comece. E como você falou, durante muito tempo a gente fica postando tantas coisas que não são, digamos que algumas porcarias. Temos que focar na nossa terra prometida. Nós temos que focar nesse povo da terra prometida, porque nós somos palavra-chave. Muito interessante isso que está acontecendo aqui nesta noite. É algo maravilhoso. É onde todo mundo tem algo na mão, mas todo mundo está fazendo a mesma coisa. É nós pegarmos algo que todo mundo tem na mão e fazer diferente. Amém. É nós pegarmos, neste momento que nós estamos vivendo, pegar algo que está disponível para todos, né? E fazermos algo diferente. Aí que mora. Noé, ele fez algo diferente. Na época não tinha chovido, ele nem sabia o que era barco, ele não sabia o que era isso. Mas ele entendeu que ele foi chamado para pegar algo para fazer. Todo mundo tinha a madeira à sua disposição. Todo mundo tinha tudo. Mas eles não tinham como fazer algo diferente. Mas nós temos, Lucas, pegar essa arma, pegar isso que está disponível para todos nós, para fazer algo diferente, para ser usado de forma diferente, como o pecado infelizmente está trazendo, falando que isso é ruim, mas na verdade é bom. Precisamos fazer algo bom. E é isso que nós precisamos entender. Nós temos que ser realmente inteligentes, né? Nós temos que ser essa igreja. Então, você aí, eu queria dizer que, Jesus não precisa de você. Jesus não precisa de mim, não precisa de mim. Nós precisamos dele. Mas Jesus conta com eu e você. Então, eu queria te convidar, eu queria te constranger a se lançar nesse campo missionário. Nesse campo missionário chamado mídia social, chamado rede social. Cara, seja uma pessoa de relevância. Eu lanço realmente um desafio, Lucas. Você que tem um celular, porque hoje é difícil, né? Um jovem, um adolescente não ter um celular. Muito difícil. Eu lanço esse desafio para que você use essa ferramenta para poder evangelizar, para você poder levar a palavra. Nesse momento onde muitas pessoas estão sedentas, hoje é o momento de muitas e muitas informações. Mas começa a informar para ele que é que é verdadeiro, que é Deus. A única verdadeira, você pode ser um missionário nesse campo de missões, levando a palavra de Deus de uma forma grandiosa e maravilhosa. Você não precisa viajar para longe. É claro que quando tiver oportunidade, faça isso, é muito legal. Estar próximo das pessoas, o mais próximo possível. Mas você pode ser missionário nesse momento de pandemia, levando muitas e muitas vidas a se render a Jesus. Infelizmente, hoje, você vai pesquisar no Google, o que acontece? Por muitas pessoas estar acessando algo, o Google ele te dá uma informação que algo é verdadeiro porque muitas pessoas acessou. Então, um falso se torna mentira, não é isso? Porque na verdade é uma mentira ali, no caso é a mentira. Mas porque muitas pessoas acessaram, porque muitas pessoas pesquisaram, ele dá aquilo como verdade. Entendeu? Então, se nós divulgarmos isso mais vezes, se nós procurar e pesquisar isso mais vezes nas redes, nas nossas vidas, pegar ela também fisicamente, ler e buscar, ela, independente do que nós fazemos, sempre vai ser a verdade. Mas para que nós façamos que isso seja alcançado também através das relevante. Seja relevante. Quando as pessoas pesquisar, elas vão ver que aqui é a verdade, que a única verdade é Jesus. É isso que Deus quer que nós fazemos. Esse é o momento. E como nós estamos falando sobre campo missionário, sobre palavra, nós queremos dizer que vocês são profetas do Senhor. Seja um profeta, guarde essa palavra. Ou seja, você tem que ser Jeremias. Jesus te chama. Cara, você tá com medo,
você tá... mas eu não sei se eu vou... Cara, só vai. Só vai que Jesus Exatamente. vai. Porque você está lutando para levar pessoas para a terra prometida, para Canaã, que é a segunda palavra secreta. Pois nós somos profetas. E a terceira palavra é Abacuque. Ou seja, Jeremias, Canaã e Abacuque são as três Pronto, palavras. instrumento de Deus neste momento, nesta hora, para poder dar continuidade Aleluia. no Evangelho de Deus. Jesus Vamos. conta com você, conta comigo, conta com você. Queria dizer que eu estou muito feliz de ter participado aqui com essa equipe aqui que correu. Vimerson, é nosso irmão Guto, que é o filho de Vimerson. Felipe, que está ali com os comentários em relação a todas as artes. Estou muito feliz, é uma palavra que me edificou bastante, que ainda mais me empolga mais essa relação de mídia social. E eu saio daqui falando, cara, eu quero contribuir ao máximo. Eu quero usar isso aqui também para me divertir, para o meu lazer, mas também como uma ferramenta para propagar o reino de Deus. Vocês que estavam conosco nessa noite, que está ainda aí, né, não saia não, dá um like lá, fala um alô, manda uma mensagem, participe aí junto conosco, nós vamos estar fazendo novas lives. Começa a seguir a Pra gente você. no Instagram, Exatamente. @Souzo Família Chiquinai. Deus abençoe a cada um de Valeu, vocês. galera. Muito obrigado e valeu. Tchau, tchau.